Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar do processo administrativo no Código de Trânsito Brasileiro. O que significa processo administrativo? Processo é uma sequência de procedimentos que você parte de um lugar para chegar em outro. Como você vai fazer, por exemplo, um processo para confecção de um bolo, por exemplo? Você parte dos ingredientes, dos ovos, do leite, da farinha, passa por uma série de procedimentos para chegar ao resultado final, que é um bolo. No caso do processo administrativo previsto no Código de Trânsito, nós partimos de uma ação, de um fato qualificado ou tipificado como infração de trânsito para chegar no resultado final, que é a aplicação da penalidade, que é a resposta que o Estado vai dar para esse fato que ocorreu. E durante todo essa sequência de procedimentos é que nós teremos as fases de defesa, as fases de recurso, para que garanta ao cidadão todo esse direito dele a se defender. Então é por esse motivo que nós temos um capítulo específico no Código de Trânsito que trata do processo administrativo. E também ele se chama processo administrativo porque nós não estamos tratando um processo judicial, não será um juiz que irá julgar aquilo que está sendo tratado durante essa sequência de procedimentos, e sim uma autoridade administrativa de um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O nosso processo administrativo, ele se inicia pela autuação. A autuação é o momento em que o agente da autoridade ou um equipamento eletrônico devidamente homologado para essa finalidade, ele verifica, ele detecta a ocorrência de uma infração e apropria essa informação no auto de infração. É o que nós chamamos a lavratura do auto de infração. O artigo 280 ele prevê exatamente isso. Ocorrendo uma infração de trânsito, será lavrado o auto de infração, do qual deverá constar algumas informações, dentre elas, qual que foi a tipificação, ou seja, o fato detectado como infração, local, data e hora do cometimento dessa infração, os caracteres que identificam o veículo no qual foi cometida essa infração. Sempre que possível, será tomada as informações a respeito desse condutor ou do infrator, quando é possível fazer essa identificação, além de outros dados necessários à correta identificação. Portanto, a autuação é, como eu disse, aquele momento em que se detectou a ocorrência do fato tipificado, previsto como infração de trânsito, e ele foi materializado no auto de infração. Nesse momento, caso seja colhida a assinatura do infrator, é possível que você faça não só a autuação, mas a notificação naquele momento que houve a autuação. Há duas maneiras de ser realizada essa autuação: ou com flagrante, que tradicionalmente é chamado de abordagem direta, ou sem flagrante, popularmente conhecida por autuação à revelia. Aquela feita mediante abordagem é o momento que o agente da autoridade faz a parada, obstaculiza a continuidade da condução do veículo e toma os dados desse condutor, consequentemente tendo condição inclusive de colher a sua assinatura para, além de autuá-lo, fazer a notificação de momento. A autuação à revelia, ou sem o flagrante, como é utilizado no artigo 280 do Código de Trânsito, é aquela autuação em que é feita sem que o veículo seja parado, para que em seguida seja feita a notificação ao proprietário do veículo, o qual futuramente fará a indicação do seu condutor. Há também que se distinguir quando a infração ela é de responsabilidade do condutor e de responsabilidade do proprietário. E para isso nós recorremos ao artigo 257 do Código de Trânsito, nos parágrafos 2º e 3º. Nessa situação, nós podemos verificar que o Código estabelece quando a infração ela é decorrente da condução do veículo, exemplo, excesso de velocidade, estacionamento, desobediência ao semáforo, ela será de responsabilidade do condutor. Porém, quando a infração ela é relativa à regularidade do veículo, seus equipamentos, documentação, licenciamento, equipamentos obrigatórios, inalterabilidade de características, essas são infrações inerentes à propriedade do veículo. Portanto, para ilustrar, se um veículo for abordado e se verificar que há, por exemplo, não está devidamente licenciado, o infrator dessa infração será o proprietário do veículo. Não há condutor a ser indicado, ainda que outra pessoa naquele momento esteja conduzindo. Porém, quando é uma infração relativa à condução, à direção do veículo, como eu falei, a desobediência a um semáforo vermelho, essa infração ela será notificada ao proprietário do veículo, o qual poderá indicar o condutor, ou caso ele seja abordado, esse será o infrator, a pessoa que estava conduzindo, independente de quem seja o proprietário desse veículo. E aí nós entramos na situação de identificação do infrator. A identificação do infrator, ela pode ser feita de três maneiras.
Quando existe a abordagem direta, que foi a autuação feita com o flagrante, o próprio agente de trânsito, que goza de presunção de veracidade, de fé pública para isso, ele já faz a identificação do condutor. Nesse caso, não há mais que se modificar isso, porque o próprio agente de confiança da autoridade de trânsito é que fez essa identificação. Nesse caso, ela é feita de pronto no momento da autuação. Caso tenha havido a autuação à revelia ou sem flagrante, o proprietário recebe uma notificação, chamada notificação da autuação, o qual comporta um formulário destinado à indicação do condutor. Vale lembrar que esse formulário, ele só virá ao proprietário do veículo para identificação do condutor quando se trata de uma infração de condução. Assim, por exemplo, se eventualmente alguém foi autuado porque estava sem a placa dianteira do veículo e foi colhida a placa traseira, os caracteres alfanuméricos da placa traseira, quando esse proprietário receber a notificação, não haverá espaço para indicar condutor, justamente por se tratar de uma infração de proprietário. Recairá a responsabilidade sobre o proprietário. Porém, quando se trata de uma infração de condução, e que não houve abordagem direta, aí sim, a notificação da autuação virá com um formulário destinado à identificação do condutor e o proprietário terá um prazo, com uma data determinada, para que ele faça essa indicação. Aí nós chamamos do condutor indicado pelo proprietário. Porém, caso esse condutor ele não faça a identificação no prazo legal, aliás, esse proprietário não faça a indicação no prazo legal, ele será considerado responsável pela infração. É o que nós podemos chamar do condutor presumido, que se trata do proprietário que, tendo sido notificado e com um prazo para indicar o real infrator, não o fez, portanto passou a ser considerado o responsável pela infração. A resolução 149 do CONTRAN, de 2003, é que trata dessa fase de indicação do condutor, além da primeira fase de defesa. Então é nela que está estabelecida a forma de indicação de condutor, os documentos que devem ser juntados, como, por exemplo, a cópia do documento de habilitação, as assinaturas tanto do proprietário quanto do condutor, além dos dados desse condutor para fins de notificações futuras. Então, a resolução 149 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, do ano de 2003, é que disciplinou essa primeira fase de indicação do condutor, além, logicamente, de outros detalhes a respeito da defesa que será realizada no decorrer desse processo administrativo.